Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, estamos em mais um Disruptcast, Alexandre Barbosa. Isso aí, hoje Alfredo. temos um convidado Boa dos tarde. bancos acadêmicos da Univel, um grande jurista, o Gustavo Terra. Conversa com a gente sobre algo mais específico da estrutura do direito, né? Exatamente. Da regulação, vamos dizer assim, da autorregulação, que é o compliance. Isso. E o aspecto que é originário do compliance, que é a Da questão origem. a questão criminal, né? Então, boa tarde, Gustavo. Conta pra gente aí um pouco desse tema mais específico do direito, digamos assim. Boa tarde, professor Alfredo. Boa tarde, professor Barbosa. É um grande prazer estar aqui nessa extensão da Univel, participando desse podcast que, quando eu ocupava os bancos acadêmicos da Univel, vi o podcast nascer, a ideia. Muito feliz por estar aqui, falando especialmente sobre compliance, que é algo que, na nossa vida, ele é presente todos os dias, mas que a gente não tem tanto foco nele. Então, é um grande prazer estar aqui para falar sobre esse tema. Muito bom, Gustavo. Fala pra gente um pouquinho. O compliance. Para o nosso público, explica um pouquinho o que é o compliance, quais os objetivos que o compliance tem e o que ele tem de tão vinculado com a área criminal, com a área do direito penal, com essa área tão importante da vida das pessoas. Perfeito, professor. Respondendo a pergunta de trás para frente, o compliance ele surge no direito penal, né? Tem o seu viés fixado nos Estados Unidos, mas arrebatou o Brasil ali, principalmente depois ali de 2012, quando a gente teve a famosa Operação Lava Jato. O que o compliance ele propriamente define, assim como cunhado pelo Joaquim Barbosa no julgamento do STF, quando ele disse que o compliance é justamente estar de acordo, voltando para a origem da palavra, do to comply, é estar de acordo, estar conforme. E essa realidade da conformidade, ela busca justamente esse ambiente de todos estarem de acordo com as regras cotidianas e especificamente dentro do contexto que o compliance se aplica. Pode ser dentro de uma empresa, dentro de um contexto de empresa familiar, dentro de um contexto de empresa de agronegócio, mas é buscar um ponto de equilíbrio dentro de tudo aquilo que a gente encontra no cotidiano com as regras do dia a dia voltadas para o direito. Qual seja, um comportamento vinculado à boa-fé, um comportamento vinculado ao Código de Processo Penal, ao Código Penal, ao Código Civil, tudo isso de uma forma muito simples e que todos dentro de um organismo de uma empresa ou mesmo de um organismo de um setor de agronegócio em específico consiga entender de uma forma facilitada que as regras dentro daquele cotidiano, dentro daquele ecossistema precisam ser respeitadas e a partir daí buscar uma equivalência de conformidade num ambiente interno para o externo. Legal. E tem, ampliando também a gama do compliance, Gustavo, tem o aspecto público, né? O ambiente público, o compliance público também está em voga, né? Sejam nas instituições, digamos assim, na administração indireta, mas na administração direta também. Né? Os municípios estão se adequando, construindo programas sólidos de compliance, né, trazendo normativas internas para a construção, digamos assim, de um ambiente mais adequado para o tratamento interno dos gestores, servidores públicos, no modo geral, mas também do cidadão, da população. Né? Isso serve para mostrar a credibilidade de algo que também está vinculado ao compliance, na minha percepção, que é a governança. Né? Eu sempre digo, né, até nas aulas, talvez tenha... Você lembra, eu falava, o compliance sempre é um compliance de uma governança, não nasce sozinho, né? E muitas vezes a governança, ela vive sem o compliance, que é um instrumento mais jurídico próprio, preciso para adequação à conformidade, como tu bem disse, mas para um elemento crucial do compliance, que é a análise de risco. Análise de risco. Né? Então, isso tudo é um bojo que
atrelado, portanto, até, Barbosa, a questão tecnológica, Claro. né, isso gera uma nova percepção cotidiana, né, contemporânea do papel das instituições, do direito, das organizações privadas, né? Acho que esse elemento, né, de trazer um profissionalismo, né, sobre a gestão, né, avaliando os riscos jurídicos internos, né, ou os que vêm de fora, os externos, né? Por exemplo, uma empresa, nós temos na região aqui empresas que compram matéria-prima da China, né? Mas daqui a pouco você está comprando da China, você está lavando dinheiro para alguém, né? E aí a origem criminal. Eu queria que tu falasse um pouco dessa conjectura. Não, perfeito, professor. Como o senhor mesmo disse, né, relembrando as suas aulas, a questão do compliance dentro do organismo público, ela é de suma importância, talvez mais do que no contexto particular. Justamente porque o funcionalismo público, ou os funcionários públicos, se a gente for resgatar a origem etimológica da palavra, o servidor público, que serve ao público, ele funciona, né, professor Barbosa, também como espelho. Claro. E hoje a nossa sociedade, nessa dinâmica que a gente vive, e não custa lembrar que o mestrado da Univel tem a linha de compliance, mas também de tecnologia e inovações, justamente por isso que é o grande destaque que o compliance, ele traz para luz o que nós desejamos que aconteça na nossa casa, mas também no serviço público. E justamente no momento das contratações, que é onde o compliance entrou com maior força, ele obrigou as empresas a ter um plano de governança, como o professor bem comentou, para que a empresa, pelo menos, tenha um indício um pouco mais forte de ser ilibada. É uma garantia não só a primeira análise para o próprio setor público, mas para quem contrata e também para quem olha, que é o contribuinte, que é o destinatário final de toda e qualquer obra. E essa questão do direito criminal envolvido nesse setor público, já pegando um enfoque também ali nas licitações, né, que em alguns municípios até tentaram incorporar um compliance obrigatório, não foi bem aceito no primeiro momento, mas agora com uma nova roupagem tende a ser aplicado, justamente para que empresas e num fim um pouco mais próximo, o ente público não funcione como uma engrenagem para uma lavagem de dinheiro, como o senhor comentou, até um desvio de capitais, uma evasão de divisas, né? Então a gente tem no compliance esse socorro que as pessoas buscam de uma forma mais simples, que a gente vê nos debates, né? Agora a Copa do Mundo não está tanto em voga esse debate, mas o debate mais buscado da população olha, a gente espera votar num político ilibado, num político que tenha políticas públicas de garantia, que não beneficie quem não deve, e o compliance ele materializa isso de dentro, como eu comentei, para fora, e externar uma postura de governança, uma postura de conformidade, é o que basicamente todo cidadão, todo contribuinte espera do gestor público. Vamos pensar, Gustavo, na perspectiva do compliance, não como um programa, né, de compliance, mas como um sistema de compliance que tem suas políticas e procedimentos que são voltados para isso que o Alfredo falou, para uma avaliação de risco, que tem por fundamento a criação de uma cultura de regularidade, uma cultura de fazer as coisas da maneira correta, sempre prevenindo, porque o direito penal, nós sabemos, ele é repressivo, e o compliance, ele é preventivo. Então, fala um pouquinho para a gente sobre como que o compliance pode funcionar, por exemplo, numa empresa, a gente falou de serviço público, vamos pensar um pouquinho na empresa, pensar nesse conjunto de políticas e procedimentos que tendem a fazer com que a empresa rode de uma maneira mais adequada, com regras conhecidas por todos, com uma possibilidade de ter menos prejuízos, com a possibilidade de, dentro de uma perspectiva de gestão de riscos, não ter descumprimento de normas e que, obviamente, lá na frente previne crimes, previne, como vocês falaram, lavagem de dinheiro e etc, etc. Então, fala um pouquinho dessa ligação
do compliance com a prevenção dentro das instituições? Não, perfeito, professor. Até trago um exemplo que a professora Dalci Coutinho trazia muito nas aulas do mestrado, que era que um programa de compliance, desde a sua origem, não importa qual o resultado, ele já é efetivo. Justamente porque, se olharmos a colocação de um sistema de compliance em qualquer empresa, obrigatoriamente ela terá um resultado ou positivo, entre aspas, no sentido de encurtar a distância dos canais de comunicação, ou seja, todo e qualquer funcionário tem o canal de comunicação para fazer uma reclamação, seja de um assédio moral, seja de uma cadeira que não está funcionando, seja de um refeitório melhor, sempre com a estaca do sigilo como principal garantia de que, se eu fizer uma comunicação grande ou pequena, ela vai estar preservada pelo sigilo e, eventualmente, no transcorrer do sistema de compliance, identificar eventual crime, eventual desvio de conduta, não necessariamente financeiro, mas desvio de conduta com as próprias regras da empresa. E a professora Dalci colocava justamente no sentido de que, por mais que se verifique que a empresa padece de vícios, o sistema de compliance já foi efetivo porque ajudará a resguardar e, eventualmente, a consertar essas situações. Então, pelo menos para mim, no começo do mestrado, que verificava que o compliance talvez fosse um pouco distante da nossa realidade, com a expertise da professora Dalci, ela conseguiu nos mostrar que, na realidade, o compliance ele não só já está inserido, talvez com outro nome e outra roupagem, mas que o objetivo dele seja na instituição de um canal de comunicação, seja no encurtamento dos cargos mais altos com os mais baixos e, em especial, como o senhor mesmo colocou, ter uma política de comportamento interna que seja a afeição de todos. Não só às vezes utilizando palavras bonitas para que o alto escalão da empresa haja em conformidade, mas desde aquele estagiário que está na sua primeira semana, ele já entenda os princípios da empresa e a partir dali se comporte como tal, que é o rosto efetivamente da empresa, e consiga, por intermédio de normas de conduta, de normas de gerenciamento, representar a empresa desde a primeira pessoa que chega até a última que sai. É interessante isso, falando, me veio em mente a questão de certas condutas internas, né, das empresas, instituições, no modo geral, que não são propriamente condutas vinculadas ao crime ou um ato ilícito, no modo geral, né, mas são condutas que são má condutas que não são bem vistas dentro da instituição, né? Por exemplo, o suborno. O suborno não é crime. O que é o suborno? É você entregar algo, dar um dinheiro, um benefício para uma empresa privada para conseguir algo em troca, né? Por exemplo, uma incorporadora que compra areia. Ele compra areia, o funcionário vai lá e diz, olha, se você comprar de mim, eu te dou 3%, 2%, 0,5% da sua compra, né? Essa é uma relação entre particulares. Não é... Para o nosso ouvinte, né? A relação entre público e privado, nós temos o crime de corrupção, claro. Isso é taxativo. Mas na relação privada, né, onde não há relação com o poder público, com o agente público, no modo geral, a relação é atípica, ou seja, essa conduta não é punida pelo direito. Mas internamente, para as instituições, isso é muito mal visto, claro. Né? Isso causa sérios distúrbios dentro da organização, né? Enfim, benefícios privados para alguém que está gerenciando um ato administrativo interno da instituição, né? Da organização, e que, sendo dessa forma, pode-se trazer essa conduta em um código chamado Código de Ética. Né? Código de Ética, que é um elemento, uma norma interna da empresa e que ali pode estabelecer que essa conduta, independentemente do direito, ela vai ser punida internamente. Acho que essa novidade de fazer toda a gestão normativa, né, da organização é fundamental para um resultado mais eficiente dentro do panorama macro do mercado, vamos dizer assim. Professor, e nesse sentido, o compliance ele traz
pelo menos para mim, a sensação de que o óbvio às vezes precisa ser dito. Como o senhor comentou, determinadas condutas dentro da iniciativa privada, elas são superadas pelo resultado. Então, se você tem um resultado expressivo, uma venda expressiva, às vezes uma preferência de mercado, algumas coisas como o pagamento de vantagem, distribui um pouco do lucro para quem vai participar da operação, são condutas que elas são relevadas por conta do resultado. Então, uma empresa bem estabelecida, uma empresa que atua em conformidade e tem um código de ética bem estabelecido, dizendo o óbvio, né, aqui na nossa empresa, a ética é um fator de preponderância e nós não fazemos assim ou fazemos assado. Para colaboradores que entram, já com todo mundo numa filinha, já andando conforme a mesma música, já fica mais simples para você alcançar os resultados que o professor Barbosa comentou, que se corrige no pequeno para que não se escalone um resultado num crime, eventualmente vai tratar com a instituição pública e tenta um jeitinho um pouquinho diferente, que daí já entra numa esfera criminal. Que essa é a tendência do compliance, pelo menos que a gente verifique em primeira análise, que não é só, não pode cometer um bullying, não pode cometer algo que seja definido como crime. Não, na nossa empresa, que ela se rege, tem um código de ética, ela serve para gerir as condutas e não chegar ao ponto de tratar de algo mais sério. E nesse ponto, o compliance também é repressivo. Exatamente. Ele não é só preventivo. Preventivo para prevenir de certos atos que são antijurídicos. Claro. Mas dentro dessa estrutura ele também é preventivo, né? E me lembra algo interessante de um autor fundamental no compliance, que é o Thomas Roth, né? Que ele vai dizer assim, dentro da percepção dos mercados complexos, é muito difícil dentro de uma organização, de uma instituição, saber que determinada conduta é crime ou não é crime. É diferente de matar alguém pena de 6 a 20, claro, né? Subtrair para si, né, coisa ali é diferente. Então, assim, o panorama fisiológico do sistema econômico financeiro mundial, né, das relações que se estabelecem, muitas vezes você está cometendo equívocos de conduta, né, antijurídicos, e que você diz, não, meu avô, numa empresa familiar, como tu falasse, meu avô fazia assim, meu pai faz assim, eu vou fazer assim também. Sempre deu certo, porque sempre deu certo, mas mudou. Daqui a pouco virou um tipo penal, ou virou uma regulação de uma própria agência reguladora, com multas exorbitantes. Então, o panorama repressivo também funciona muito para o compliance, é reprimir aquilo que possivelmente pode ser. E por ele ter danoso, uma origem no direito penal, que é essencialmente repressivo, ele, em teoria, estaria um passo à frente, porque o direito penal, né, como todos nós sabemos, ele só age a partir do momento que a própria sociedade reclama. Por isso que a gente tem tantas leis com nomes. Lei Maria da Penha, Lei Mariana Ferrer, várias leis com nome, porque aconteceu um fato, a sociedade não digeriu de uma forma aceitável e a partir dali vieram leis que regularam melhor a situação, diferentemente do direito civil, que ele já é um direito posto. Ele já regula dessa forma. A questão do compliance como um instrumento repressivo é algo que tem que ser bem explicado, né? Porque senão a gente quebra a própria ideia do que se espera de um programa de compliance. Então, por exemplo, ou de um sistema. Porque não deixa de ser repressivo na medida em que, por exemplo, eu tenho um conjunto de regras. Então eu tenho lá o código de ética, eu tenho o código de conduta, eu tenho as circulares, as informações, os treinamentos e tal. Quem age fora daquela perspectiva, naturalmente pode sofrer consequências administrativas, consequências internas no âmbito da empresa. E isso não deixa de ser uma repressão, sem dúvida. Só que essa perspectiva é uma perspectiva do quê? Nós temos aqui uma regra interna. Nós temos uma regulação interna, né? Nós nos autorregulamos e nos regulamos da seguinte maneira: você não vai poder cometer bullying dentro da empresa, você não vai poder corromper lá o servidor público, você não vai poder fazer X ou Y. E se a pessoa fizer, ora, o compliance não vai ter nenhuma razoabilidade se aquele que cometer o ato que está negado internamente
que se ele não sofrer uma sanção. Então, a sanção é da natureza do sistema. Porém, é muito pertinente lembrar que para um sistema de compliance ser razoável, ele tem que passar por todas as fases, que o craque aqui delas é o Alfredo. Então, vamos pensar, nós vamos criar lá o comprometimento da alta cúpula diretiva, nós vamos mapear os riscos, nós vamos conhecer os documentos, aí nós vamos criar as normas e nós vamos fazer os treinamentos. Ou seja, a ideia sempre é o quê? Que todos saibam o que pode e o que não pode dentro da estrutura. E assim é na empresa particular, assim é no serviço público, assim é todos os ambientes em que se quer conformidade. Então, nessa perspectiva, Gustavo, nos fale qual é a sua percepção até para um viés trabalhista, né? Porque muitas vezes a pessoa descumpre a regra interna, ela é demitida ou ela é, sei lá, advertida, punida, né? Advertida. Como é que isso funciona isso é efetivamente a repressão do compliance ou não? E eu quero que o Alfredo também nos diga. Eu acredito que a repressão no compliance, professor, ela é um pouquinho mais complexa. Não no sentido de que as pessoas busquem, que geralmente é assim, né? Imaginando num contexto de empresa. O Gustavo fez fofoca do Alexandre e o Alfredo espera que algo aconteça para que isso não se torne. Então, a repressão, as pessoas pensam na repressão como o resultado final. Agora, no compliance, ele é um programa que tenta se estruturar de tal forma de que não fique só o exemplo pela repressão, mas que a empresa em si defina as suas métricas para que isso seja intuitivo e talvez nem chegue numa advertência. Claro. Mas que a própria cultura seja repelida. Claro. Como que, num caso de fofoca, especialmente que eu comentei, aconteceria? Os próprios colaboradores falaram, viu, isso não é algo aceitável aqui na nossa empresa, seguiremos a vida. Agora, num contexto criminal, num contexto trabalhista, é muito importante que as pessoas também saibam que isso pode acontecer. Que é quando? Quando a situação extrapolou o aceitável. E aí, volto nas palavras da professora Aldaci, que é um cargo que ela dificilmente ocuparia, que é a posição do Compliance Officer. Que, para mim, ele é a chave de todo o sistema. Não a chave de que precisa do Compliance Officer para o sistema acontecer em si, mas no sentido de que é nessa figura que se materializa a possibilidade da repressão. No sentido de que um agente externo, que é o Compliance Officer, olha para a empresa como se fosse uma engrenagem que precisa funcionar e toda vez que algo de diferente acontece, ele intervém. Seja com reporte, seja com a lembrança dessas questões de ética, seja também como entrando na situação e traçando uma métrica para que isso não aconteça mais. Então, esse organismo do compliance, ainda que seja complexo, me encanta pelas várias alternativas que ele se propõe a resolver o mesmo problema. E assim, te acompanhando nesse argumento, o fato de eu ter dito, e depois no outro programa a gente pode falar do aspecto repressivo do compliance, não quer dizer que a repressão estabeleça um resultado como sanção. Claro. Né? Na verdade, a sanção é do direito. O direito gosta de sanção, né? Eu sempre dou esse exemplo, quando alguém está com a mão encravada, o direito vai lá e corta o dedo fora, que é para resolver o problema, né? E não resolve nada, cria mais um problema, né? Enquanto que, por exemplo, as behavioral sciences, as ciências comportamentais, elas já dão outras diretrizes para criar condutas aceitáveis, desejáveis e reprimir condutas que não são adequadas. Por exemplo, os nudges, né? Que é um termo novo aí da economia comportamental, Nobel de Economia, que diz assim: basta a gente dar um incentivo às pessoas a caminharem deste lado e não daquele, né? Lembro, se não me falha a memória, num caso da Argentina, não lembro se o país é esse, que o país queria aumentar o número de doadores de órgãos, né? E as pessoas nasciam não doadores, né? E era muito difícil as pessoas se tornarem doadores, 20% da população era. Até que houve um projeto de lei em que se inverteu a lógica, né? Então, todos nascem doadores, aqueles que não quiserem doar órgãos vão lá e se manifestem. Como nós vivemos numa
ancoragem de permanecer na inércia, né? Inverteu-se a lógica, aqueles 20% se tornaram 80%. 80% da população seguiu essa conduta, né? Sim. De forma, digamos assim, praticamente autônoma, sem se interessar muito sobre a discutir a questão. E isso pode ser feito dentro das instituições pelo sim, compliance. Essa com é a minha, certeza. o meu Um ponto. exemplo bastante vivo, professor, que a gente enfrentou na jurisprudência brasileira foi quando o compliance foi instituído nos acordos de leniência como uma obrigação para que o acordo de leniência fosse feito. Ou seja, se o compliance ele vem como não agora como repressivo, mas como uma forma de instituição, de incentivo para que o acordo de leniência fosse feito, então essa grande roupagem que ele dá, essa busca por esse aprimoramento cada vez constante é de fato a origem do compliance. Uhum. Perfeito. E não temos tempo para mais... Mais nada, infelizmente. Alfredo. Muito obrigado, Gustavo. E semana que vem temos mais um Disruptcast. Mais um, semana que vem e todas as semanas. Gustavo, obrigado, viu? Obrigado, professor, obrigado pela mesmo. oportunidade. Que hora semana que vem? 16h30, E aonde mais? CBN, Spotify e YouTube. Mas é claro. Um abraço, gente. Abraço. Obrigado, Gustavo. Tchau, tchau. Até mais, Valeu. tchau, tchau. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Copete.